programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje recebe o artista plástico Dalton Paulo. É uma alegria receber você aqui, Dalton. Oh, muito obrigado. Edival Lourenço? Pois é, Doracino. Hoje, recebendo um artista plástico, um artista que vem com uma força nova, que vem trazendo assim uma técnica que está em voga agora, que é a arte da performance, da instalação. E nós aqui em Goiás, talvez nós ainda não temos assim muito conhecimento ainda, o povo ainda conhece pouco dessa sistemática de se produzir arte, mas já é uma coisa que já vem com muita força. Isso talvez tenha começado com o Marcel Duchamp, quando virou os piniques de boca para baixo e levou para a Bienal, né? Então o dadaísmo talvez tenha dado a força inicial desse tipo de arte que o Dalton está fazendo e que está saindo muito bem, que está na Bienal, 32ª Bienal de São Paulo, né? E você vai ver que realmente o trabalho dele é interessante. Exatamente, o trabalho do Dalton está na Bienal de São Paulo deste ano, né? Que está em curso, a Bienal continua acontecendo, mas o Dalton também é formado em artes visuais pela Universidade Federal de Goiás. Então a pintura entrou na sua vida assim, de que forma? Quando é que você se interessou de fato pela pintura? Como é que foi essa história? Primeiramente gostaria de agradecer o convite, estou muito feliz de participar do programa, né? E é engraçado que a pintura ela entrou assim na minha vida foi na juventude, aos 14 anos, por interesse de mangá. Na época, o Cavaleiro do Zodíaco. Eu colecionava revistas, né, que traziam essas imagens e eu copiava os desenhos por carbono. Pegava papel carbono e depois coloria. E eu sempre achava assim que eu me dava melhor no pintar dos desenhos, né? Até que um colega fez um convite que estava aberto inscrições para um curso de pintura na Escola de Artes Visuais, lá no Parthenon Center, né? Uma escola que funciona até hoje. E foi fundamental, eu me inscrevi, e foi uma época que o Museu de Arte Contemporânea funcionava ao lado da escola. Era um momento super efervescente, foi em 94. Então eu tive acesso a exposições como, por exemplo, do Bispo do Rosário, do Farnésio de Andrade, do Marcos Paulo Rola, grupo performáticos da Bia Medeiros, o Corpos Informáticos de Brasília. Então, para a cabeça de um jovem, isso foi muito estimulante, né? Que foi quando eu comecei a desenvolver uma linguagem pela pintura e uma temática que tinha muito a ver com festas populares, né? Como, por exemplo, a catira, a congada, o reizado, e desenvolvia os personagens negros, né? Que isso foi uma coisa muito importante assim, né, no trabalho. Que basicamente o fio condutor do meu trabalho é o corpo silenciado. E esse silenciamento eu atribuo ao medo, à insegurança, à individualidade. Então, para mim é um corpo enfermo, né? Então eu comecei a criar situações de silenciamento desse corpo, né? E era um corpo que a referência principal são essas referências do terreiro, do subúrbio, das festas populares como a congada, né, os quilombos, que são lugares super importantes, são lugares de resistência desse corpo negro. O Dalton, você falou no começo da sua fala que você começou desenhando, né, os mangá, que são aqueles gibis japoneses. Japoneses, exato. Nós temos aqui em Goiás um artista muito importante, que é o Gomes de Souza, que eu conheço desde da adolescência. Ele começou a pintar os gibis, Tarzan, Obelisco, Asterisco, aqueles gibis da época. Ele começou a fazer aqueles desenhos. Hoje o Gomes é um artista consagrado, vive nos Estados Unidos, muito bem situado lá e tal. Mas recentemente eu conversando com ele, eu pergunto, você ainda tem influência do gibi que você começou a desenhar? Ele falou, se você olhar minha tela, talvez você não veja, mas tem. E eu pergunto, faço essa mesma pergunta. Você hoje, já expondo na Bienal de São Paulo, você ainda tem ainda guarda alguma referência, alguma influência dos mangás japoneses que você começou a pintar ou não? Assim, essa influência, eu acho que foi uma espécie de uma contaminação no bom sentido, né, na infância, que vem até hoje, principalmente pelas cores fortes, né, os movimentos. Mas, na verdade, eu acho que foi uma armadilha, no bom sentido, para me capturar, né, para trazer para esse mundo das artes, né.
Você falou 2 vezes em cores, né? E a pintura, claro, cores. Você tem uma cor preferida, ou mistura de cores? Você tem uma combinação de cores que você prefere? Sim, a minha cor preferida é o marrom, assim. E na minha paleta eu uso várias tonalidades de marrom, porque para mim isso é uma forma de trazer para discutir a diversidade, sabe? E diversidade social, lugares sociais. E é uma coisa que eu busco assim no trabalho, que são essas protagonismo e autoria desses corpos negros, que é para eles possam estar nos lugares que eles desejam, não os lugares que são impostos socialmente, né? Então, assim, a cor ela vem muito importante, vem significando no meu trabalho, né? Quando, por exemplo, eu trago várias tonalidades de marrons para trazer essa referência do corpo negro, quando vem um branco para discutir branquitude, ou um branco na situação de uma referência da medicina, que é uma situação de cura, que vai desdobrar em curas sociais, né? Então a cor ela é muito importante sim, no trabalho. Né, Doracino, quando os deuses nórdicos, por exemplo, chegaram aqui, os deuses que já não são deuses mais, mas aqui eles viraram heróis, por exemplo, o Thor, por exemplo, era um deus nórdico, chegou aqui e virou herói, né? Os deuses africanos chegaram aqui e viraram capeta. Assim, é um tratamento desigual demais, né? Você acha que esse trabalho seu ajuda a resgatar a moral dos deuses africanos, digamos assim? Então, assim, o meu trabalho, eu acho que a minha grande questão, assim, nesse trabalho é dar minha pequena contribuição nesse sentido, né? Recentemente, montando o trabalho da Bienal, que são peças, que são alguidares muito utilizados para onde vai esse alimento votivo ao sagrado, né? E alguidar é o local onde se coloca o alimento para os deuses. Para fazer essa oferenda aos deuses, que tem essa coisa de alimento de corpo e alma, né? Dentro da cosmovisão. Mas não é farofa de macumba, é outra coisa mais... Dentro da cosmovisão africana, né? É um alimento utilizado aos deuses. Então, na própria montagem, houve falas, né? Chuta que é macumba, sim, vou trazer a farofa e tal. E a ideia é justamente aprofundar, né, a discussão. O que é macumba? Né? O que são essas referências relacionadas a esses corpos negros? Né? E sair dessa coisa rasa, do lugar... Do simples preconceito. Do simples preconceito, né? Da coisa pejorativa. Né? Vamos discutir o que são essas coisas de fato. Né? Então, nesse sentido que eu ando trabalhando, trazendo essas referências de corpo negro, indo até os lugares. Meu trabalho, eu sempre tenho como metodologia de fazer essa visita à história, visitar esses lugares. Por exemplo, um dos lugares que foi alvo de pesquisa foi o Recôncavo Baiano, né, que é super importante falar de Brasil. Salvador foi a primeira capital brasileira, né, foi onde muitas coisas começaram, alimentar a economia, os engenhos, né, a própria referência do tabaco, que tem essa questão de que gerou riqueza, né, onde os corpos negros eram força de trabalho. E a ideia é tentar sair também desse lugar, né, de só mão de obra, de trabalho, do caricato, do pejorativo, e trazer outras possibilidades para esse corpo negro. Né? Trazer esses elementos como força simbólica formadores da sociedade brasileira. Né? Exatamente. Né? Eu fico me perguntando, será que não é possível, né, a gente diferente viver no mesmo espaço? Né? Essa questão do respeito com o espaço do outro. Né? Então a ideia é sim trazer, né, de uma forma mais aprofundada essas referências culturais que está ligado a esse corpo negro dentro do quilombo, dentro dos terreiros, dentro da comida, das vestes, da música, né, e que são fundamentais, como o próprio nome do programa diz, né, que são as nossas raízes. Né? E por esse caminho é possível você explicar melhor essas coisas do que essa coisa mais rasa do preconceito e da discriminação, né? A gente estava falando do bloco anterior e o Dalton começou a explicar sobre essa rota do tabaco, né? Que é um tema interessante e uma série de quadros que você fez com essa temática. Explicar um pouco para nós, o telespectador aí principalmente, o que significa essa rota do tabaco dentro da sua arte. Só eu queria complementar a pergunta, é o seguinte, esse tabaco que você refere é o tabaco feito no interior,
é o tabaco que entra no ritual dos rituais candomblecistas? Como é que é esse tabaco? Então, explicando melhor esse projeto meu que é a Rota do Tabaco, né? Como eu disse anteriormente, eu entendo esse corpo silenciado como um corpo enfermo. Então, desde 2013, 2014, eu comecei a investigar... O corpo silenciado, no caso, são as manifestações de matriz africana. Não, esse corpo silenciado se refere a um corpo que socialmente é silenciado. É um corpo que é negado um lugar social, esse direito de fala, né, ocupar lugares socialmente que a ele é negado. Então, atribui esse silenciamento a isso. Então, por considerar esse corpo enfermo, eu tenho buscado possibilidade de cura para esse corpo. Então, eu comecei uma investigação com plantas medicinais, plantas que eu chamo de um herbário negro, né? E por isso que entra a Rota do Tabaco nesse sentido, né? O tabaco entra como uma das ervas. Uma das ervas desse herbário negro, assim. E aí eu criei essa rota, né? Que é a Rota do Tabaco, que compreende 3 lugares: Piracanjuba, Goiás, Recôncavo Baiano e Cuba. E eu estive em cada um desses lugares. Eu tenho usado sempre como ponto de partida Goiânia, Goiás, que é esse lugar onde que eu moro e vivo, né? Então eu estive lá em Piracanjuba, né, com a presidente da associação, Ana Laura. Piracanjuba recentemente foi reconhecido um quilombo urbano, né? E basicamente essas pessoas desse quilombo são que trabalham, né, na produção, que Piracanjuba é o fumo de corda, né, e aquelas cigarrilhas, né? Então a ideia é pensar esses corpos que trabalham nesses lugares, né, e fazendo uma mescla com o sagrado e os outros usos. Em março eu passei 21 dias em Cuba, né, em Havana e Pina del Rio. Pina del Rio é onde se planta, né, onde tem a plantação de tabaco, e lá tem um microsolo e um clima específico que proporciona até as melhores plantas de tabaco do mundo, né? Então a ideia é pensar não só essa produção de tabaco, que é a produção mais famosa do mundo, mas como essa diáspora africana, né? Esse corpo negro, que a ideia é consequentemente pensar toda a América, né? Essa diáspora africana. E por último, já comissionado pela Fundação Bienal, eu passei 30 dias, né, no Recôncavo Baiano, São Félix, Cachoeira, Maragogi, Pinho, né, e visitando as fábricas de charuto, ruínas de fábrica, acervo público, conversando com pessoas que trabalharam, como por exemplo Dona Dalva do Samba, né, a doutora do samba, doutora honoris causas, me contou várias histórias. E eu aproveitei também para conversar um pouco com os mestres ceramistas, né, que estão na margem do rio, agora fugiu o nome do rio, deu um branco. Maragogipe, Maragogipinho são as cidades, né? E para mim era super importante estar próximo desses mestres ceramistas para ver como que eles abordam essa questão da cerâmica, se é um simples fazer ou se tem algo ritual, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar uma queima das cerâmicas, das louças, que eles fazem do lado de fora das casas, né, no forno, né, como naturalmente se vê. E é uma herança indígena, né? E é uma queima que é feita na maré alta, né, que esse rio ele é influenciado pelas marés, porque ele tem uma barragem na Pedra do Cavalo, no alto desse rio. E quando eles fazem a queima, eles clamam pelo vento, né, que é algo que vai poder fazer com que aquela queima aconteça com sucesso. Então, por exemplo, se houve São Lourenço, está aqui o seu cachimbo, tá aqui o seu fósforo para acender seu cachimbo, né, assoviam. Então é um ato ritual, e isso me interessa muito, assim, desdobrar no trabalho. Isso então, tudo, de alguma forma, em algum momento vai entrar nas suas performances, nas suas instalações, na base conceitual dos seus trabalhos. Exatamente. Então as imagens que surgiram das pinturas vieram desse lugar,
da conversa dessas pessoas, do acervo público. E o recorte que eu fiz foi um recorte que tinha essa relação com a política, né, com a medicina, com a economia e com a educação, por acreditar que se aprende muito com as plantas e com esse sacerdote que traz esses conhecimentos, como, por exemplo, os bezendeiros, raizeiros, né? É uma tradição, né, Dalton, e que você, ao desvendar esses caminhos, aí você falou agora da queima, é um ritual, é um processo esotérico, um processo místico, né? E o seu trabalho é impregnado, então, por esse misticismo das crenças africanas, né? E aí eu só tinha perguntado sobre o uso, assim, do tabaco, né? Então, hoje em dia é um grande desafio se falar desse corpo negro, falar de religiões de matriz africanas, né? Então eu me apoio muito na figura de Exu, né? Que é esse senhor dos caminhos, que ele está no mercado, está nas feiras, está nessa questão da negociação, né? Porque hoje em dia precisa de muita negociação, muito diálogo, né, para lidar. Então, por exemplo, o charuto é um dos alimentos de Exu, né? Então o trabalho ele se alimenta disso também. Ele tem essa ligação com a negociação. Com a negociação, com abrir os caminhos, né? Bacana. É o dono da porta. Então eu fico usando esses mitos e essas histórias dentro desse ritual do sagrado como metáfora. Sim. Como metáfora para o trabalho. E aí vão surgindo as pinturas, e aí que vai vindo as escolhas dos suportes, né? Vamos falar um pouco no próximo bloco sobre o suporte que você utiliza. Edival Lourenço? Pois é, Darcy, eu queria perguntar ao Dalton o seguinte, que antigamente os artistas, os pintores, os escultores e tal, eles procuravam um material, aquele material de uma consistência durável. Eles queriam eternizar a sua pintura, o seu gesto na escultura e tal. Aquilo era como se eles queriam fazer aquilo para sempre. Você vai lá no Museu de Louvre, está lá a Gioconda do Leonardo da Vinci, lá num quadrinho pendurado na parede, de trás de um blindex, né? A prova de bala. Assim, um quadrinho, é até decepcionante, um quadrinho desse tamanhozinho e tal, né? Da Mona Lisa e tal, mas aquilo ele conseguiu pintar aquilo numa madeira, com uma tinta que ele mesmo desenvolveu, e está ali há centenas de anos, né? Hoje, essa dela, como é que você me falou? Como é que chama? Incerteza viva. Incerteza viva. Então, o conceito básico dessa exposição, eu estive lendo sobre essa Bienal, é fazer coisas transitórias, coisas que vão acontecer e desaparecer. Como é que você vê essa arte? Por que hoje é possível você fazer uma arte que uma performance que você faz e ela desaparece, mas é uma arte que fica? Como é que é essa história? É um milagre de Exu? Então, ultimamente essa coisa do efêmero anda nos acompanhando muito, até por conta dessa velocidade, né? As coisas hoje estão muito velozes, né? E eu acho que... Velozes e furiosas, né? Velozes e furiosas, Então eu acho que cada artista, né, e cada proposta curatorial tem o seu mote e dependendo do que ele está disposto, né, a trazer, a questionar, ele pode abrir mão de diversas linguagens. Mesmo que seja uma coisa, uma ação que vai ser feita em determinados momentos, ou numa praça, num espaço público, ou dentro de uma galeria, ou se isso vai ser fotografado ou filmado, né? Mas, ao meu ver, é uma coisa que vem com a contemporaneidade, com essa velocidade, né? Eu concordo com você, né, Doracina? Eu acho que essa noção do artista querer que o trabalho dele fique ainda continua. Ele não perdeu essa ambição de que o trabalho dele permaneça. A ambição de continuidade permanece. Agora, só que antigamente o sujeito fazia a pintura dele e não tinha um fotógrafo, não tinha uma câmera, não tinha nada para registrar aquilo, e que se o trabalho dele desaparecesse, desaparecia mesmo, né? Hoje você pode se dar o luxo de fazer uma estátua de sorvete ou uma estátua de sabão, porque enquanto você faz aquele negócio lá, vai aparecer 1001 japonês para fotografar aquilo aí, que não vai acabar nunca, né?
Então, as novas mídias possibilitam isso, né? Essa arte efêmera. Tanto é que essa 32ª Bienal só trabalha coisas efêmeras, basicamente, né? E tem outros tipos de trabalho também. É isso, o foco, o fazer artístico que estava, sei lá, talvez relacionado com a pintura, agora está sendo manifestado naquela ação. Né, que vai ser uma performance, hoje você um pode happening, trazer o gesto como uma arte, porque o gesto vai ser filmado e vai perenizar. Exatamente, Bem, você tem agora a Bienal, né? Você está na Bienal. Quais são as coisas que você vai fazer aí para frente? O que você está pensando? Quais são os seus projetos? Então, no sábado, no dia 19, abre uma exposição individual minha na Galeria Alfinete, em Brasília. Inclusive é uma homenagem que eu quero fazer a Brasília, porque foi lá que veio essa questão de São Cosme e Damião muito presente na minha vida, né? E os trabalhos se desdobram em pensar esse duplo como alteridade. Então eu estou fazendo uma série de pinturas que tem como tema São Cosme e Damião, e a ideia é pensar o outro, né? Essa relação do eu e o outro. E é uma exposição que abre agora dia 19. Vai ter uma exposição em São Paulo, pelo Itaú Cultural, em dezembro. Né? Abre outra exposição dia 19 na Galeria em São Paulo. E para o ano que vem vai ter uma grande exposição no Rio de Janeiro, uma grande individual minha. Né? Que eu estou começando a fazer uns estudos sobre mineração. E aí pensar esse corpo negro também nesse lugar, né? Desse trabalho, dessa busca do ouro, dessa febre do ouro. Né? Então são coisas que vão vir aí para 2017 e por conta da Bienal a agenda está cheia, assim, o que me deixa bastante feliz. Ainda bem, né? Ainda bem. Então tem muito trabalho aí em 2017. E esse trabalho de pesquisa aí na mineração do corpo negro, passando por essas fases mineradoras do país, é um tema muito rico e você vai encontrar um trabalho aí, muita fonte de pesquisa, né? Sim, com certeza. Inclusive no nosso estado, né, ainda se tem a prática da mineração, né? Eu busco ir nos lugares, tem referências de literatura, né, de questões históricas, de fato, e isso vai alimentando para trazer quais são os suportes que eu vou usar, qual vai ser a linguagem, se vai ser um trabalho performático, se vai ser objeto, se vai ser pintura, como melhor a gente pode estar trazendo a discussão, né, dos temas. Ô Dalton, nós vamos chegando aí no final do programa, e eu gostaria de perguntar para você uma coisa. Quem faz falta ao mundo, Dalton Paula? Eu acho que é esse indivíduo amor. Num mundo que está tão disseminado, né, o ódio, então acho que a gente precisa cultivar mais esse indivíduo amor entre as pessoas. Acho que é o que vai dar prosperidade. Nesse universo trumpista, e referência ao Trump, né, que foi eleito agora essa semana como presidente dos Estados Unidos, né? Então essa fase de amor, de estar junto, de valorizar o outro é muito importante. Exatamente, Nós vamos chegando então ao final mesmo do programa Raízes de Jornalismo Cultural e hoje nós conversamos com o artista plástico Dalton Paula, a quem nós agradecemos pela entrevista e pelo momento assim agradável que a gente passou aqui junto. Gostaria de agradecer, para mim foi um grande prazer e é sempre bom estar falando de arte, né, com pessoas tão agradáveis. Obrigado. Muito obrigado. Edvaldo Lourenço, vamos embora, né? Bora, pois é, Daci. Mais uma vez, realmente uma alegria muito grande entrevistar os convidados do programa Raiz, hoje especialmente o Dalton Paula, né? Falando sobre um tema que não é muito comum se falar aqui na nossa região, que é esse tema da parte simbólica da força africana, né? O pessoal busca sempre ocultar isso, tal, né? Mas isso é muito bom e é preciso trazer isso à tona. Isso faz parte da nossa memória afetiva, né? E obrigado a você, que você tenha uma ótima semana. E a gente se vê no próximo programa. Até lá. Some não.